Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos para mais um dia de ministração da palavra do Senhor para o nosso coração. Olha, já recebemos as palavras do reverendo Messias sobre avivamento e a Bíblia, reverendo Adilson, avivamento e a oração, reverendo Timóteo Carriquer, avivamento e missões e evangelismo. Quantas orientações e desafios abençoadores! Hoje vamos receber o reverendo Rodolfo Montosa, pastor da primeira IPI de Londrina, que nos abençoará com o tema Avivamento e Oração Profética. Ouvidos atento, povo de Deus. O Movimento Nacional de Oração vem buscando gerar uma cultura de oração em meio ao arraial presbiteriano independente, pois afirmamos que não só oramos, mas sim dependemos totalmente do Senhor e da sua vontade para a nossa vida, família e igreja. O Senhor desperte a IPI do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo Rodolfo Montosa. Deus o abençoe. Olá, gente amada da IPI do Brasil. Meu nome é Rodolfo Montosa, eu sou pastor na primeira IPI de Londrina. Alegria e privilégio estar aqui com vocês. Durante esta semana tão abençoada, nós estamos celebrando o grande evento ocorrido durante a festa de Pentecostes, cerca de 2000 anos atrás, que foi a vinda do amado Espírito Santo. Durante esses dias estamos meditando na temática avivamento. Temos sido edificados em ministrações que nos fazem desejar ainda mais sermos cheios do Espírito Santo a ponto de que tudo em nós seja governado por Ele. Hoje, nossa meditação recebeu o título Avivamento e a Oração Profética. Gostaria de definir a oração profética como uma oração totalmente dirigida pelo Espírito Santo, cheia de lucidez, discernimento, ousadia, muito mais do que meras palavras soltas ao ar, palavras carregadas de autoridade, sensibilidade, perspicácia. A oração que tem um caráter profético é, vamos dizer assim, santamente subversiva, pois une-se diretamente à intercessão do Filho e do Espírito Santo. É o tipo de oração alinhada com o coração do Pai. Longe de ser uma oração protocolar, de meras repetições de palavras, uma oração, ela tem um caráter profético quando ela toca os céus, quando ela interfere no curso da história, quando ela se move na realidade invisível para transformar a realidade visível. Eu quero convidar você a observar na palavra de Deus um exemplo desse tipo de oração profética, que é fruto da pessoa mais cheia do Espírito Santo que pisou nessa terra, Jesus Cristo. Então vamos abrir agora as nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, de 31 a 34, e ler um rápido episódio que vai nos inspirar nessa direção. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Porém Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. É uma experiência marcante, curta, mas muito inspiradora. E ao ler esse trecho do Evangelho, algumas perguntas me vêm à mente. Como é que Jesus soube dos planos de Satanás? Como Jesus previu a reação negativa que Pedro teria? Como poderia Jesus estar seguro que Pedro iria voltar para ele após o ter negado? Esses questionamentos me levam a perceber que a intercessão de Jesus tinha um nível muito acima de todas as demais. Ela era certeira, eficaz, profética. Não jogava palavras ao ar, não falava somente do presente, mas também do futuro. Era do tipo de intercessão que invade e rasga os céus. E o texto revela algumas virtudes dessa oração profética de Jesus. A primeira virtude que eu quero chamar a tua atenção, a nossa atenção, é que ela discerne o mundo emocional do espiritual.
No mundo emocional, o vacilo de Simão. No mundo espiritual, o ataque do inimigo. O texto começa com o que Jesus revelou. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Jesus começou com essa conversa chamando-o de Simão, que significa caniço, bambu, cana. Assim como o caniço dobra-se facilmente diante dos ventos, Jesus já sabia o quanto Simão cederia facilmente perante as pressões. Por isso mesmo, Jesus intercederia bravamente por ele. Jesus conhecia sua fragilidade e vulnerabilidade, seus medos, vacilos. Além disso, Jesus tinha claro discernimento do movimento do inimigo nas regiões espirituais. Não foi a primeira vez que demonstrou ter esse tipo de conhecimento. Após o seu batismo, lembra-se? Foi levado ao deserto, onde foi tentado diretamente pelo diabo. Em outra ocasião, mostrou ter essa visão aberta do mundo invisível no regresso dos 70 discípulos, quando ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, lá em Lucas capítulo 10. O ato de peneirar o trigo refere-se basicamente à prática de sacudir repetida, rápida e violentamente o trigo na peneira. Jesus sabia muito bem toda a luta por que passaria seus discípulos. Ele sabia o quanto seriam duramente confrontados, atacados, provocados, levados à dúvida, à negação, à fuga, como nós lemos lá em João 15, nos versículos 20 e 21. Satanás pessoalmente estaria envolvido na missão de destruir a Jesus e a todos os seus seguidores. Muito bem, além de discernir o mundo emocional e espiritual, a oração profética fortalece a fé do abatido. Jesus declarou: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. A sua intercessão reconheceu o que estava em risco, a fé de Simão. Apesar de a luta estar na dimensão das emoções, o risco era espiritual. A fé era o bem maior e melhor de Pedro. Não poderia perder o que tinha de maior valor. Por isso Jesus orou de uma maneira focada e assertiva. Ele foi direto ao ponto. Orou por livramento, assim como tinha ensinado na conhecida oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, lá em Mateus 6,13. Orou por Simão, o que logo mais estaria orando no jardim do Getsêmani, por todos nós ao longo da história, na conhecida oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, lá em João 17,15. Jesus não desanimou perante o risco que Pedro corria. Sua intercessão foi firme, pontual e muito eficaz. Em última instância, toda intercessão é para livramento e fortalecimento. Lindo perceber que essa oração alcançou níveis elevados diante do trono de Deus e também níveis profundos no coração de Pedro. Muito bem, além de discernir o mundo espiritual e emocional e fortalecer a fé do abatido, a oração profética conquista a vitória. Jesus afirmou com todas as letras: e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Não havia dúvida em seu coração de que Pedro voltaria a ele. Aliás, duas expressões de Jesus preveem que haveria completa vitória na vida de Pedro. A primeira expressão é a frase do mestre: para que a sua fé não desfaleça. Ou em outras palavras, mais literais, para que a sua fé prevaleça. Ao passar do tempo e na vida de oração, Jesus teve o pleno conhecimento do que iria acontecer a Pedro e aos seus discípulos e obteve a convicção de que ao final ele prevaleceria firme em sua fé e confiança em Deus. A segunda expressão, ela diz assim: quando você voltar para mim, que pode ser traduzida literalmente, uma vez que você tiver voltado aos seus passos. Jesus também sabia claramente em seu coração que Pedro, depois de passar pela luta, voltaria aos caminhos do Senhor e fortaleceria seus irmãos na fé. A conversa ainda teria um segundo capítulo. Não acabava por ali. Sua continuidade seria após a ressurreição, com aquela tríplice pergunta: se Pedro o amava. Lembra-se lá em João 21? 3 seriam as negações, 3 seriam as reafirmações. A cura completa que haveria ali no futuro já estava prevista por Jesus nessa oração. Primeiro era necessário
o que o amor fosse regenerado. Tu me amas, para depois a missão ser apontada. Então cuida das minhas ovelhas. A vitória sempre tem esse componente do resgate, mas também do propósito. O Senhor intercede por nós para que sejamos fortalecidos para fortalecermos os outros. A intercessão de Jesus resgatou o coração e o propósito na vida de Pedro. Vamos continuar agora. Vale a pena destacar que a oração profética, ela não nega e nem desanima diante da realidade contrária. No texto a gente nota o que Jesus predisse. Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Jesus começou a conversa chamando-o de Simão, lembra? Mas ele termina agora chamando-o de Pedro, relembrando a identidade daquele bem-aventurado que o tinha declarado como sendo o Messias, como a gente lê lá em Mateus 16, 17. Mesmo sendo tão enfático em sua afirmação, Pedro não reconheceu a seriedade do alerta, nem sua própria fraqueza. Ao contrário, ele respondeu que estaria pronto até para ser preso e morrer. Se fosse necessário, claro. Pobre Pedro, ele não acreditou que seria capaz de negar o próprio mestre. Quando fosse confrontado, ele ia amarelar. Não se conhecia muito bem, muito menos a sua fragilidade, a fragilidade da sua alma, a instabilidade das suas emoções. Ele pensava ser de ferro, mas era pura porcelana. Aparentava valentia, mas sua covardia ainda estava prestes a ser revelada. Ele falava alto e grosso, mas um choro de medo e desesperança estava por invadir o seu coração. Apesar de estar predizendo a trágica experiência pela qual Pedro passaria, Jesus não se faz de vítima. Preste bem atenção. Jesus está dizendo que intercederia por Pedro, apesar da atitude decepcionante e repreensível do seu discípulo. Jesus mostra maturidade plena e desejável a todo intercessor, que deve ter no outro a maior consideração do que a si mesmo. Muito lindo isso tudo que nós podemos perceber na oração profética de Jesus. E a gente pode concluir a nossa meditação fazendo algumas considerações, que Jesus nos mostra que existe um nível de intercessão que rasga os céus. Ele aponta o nível que viveu e também quer que vivamos. Não somente fez isso no passado, mas as Escrituras revelam que Jesus vive para interceder por nós. Ainda nos dias de hoje, Ele está agora intercedendo por você e por mim. As Escrituras também mostram que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais para o imitarmos em tudo. Nós somos, portanto, desafiados a praticarmos, como Jesus, a oração profética. Isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E hoje é tempo de buscarmos esse avivamento no Espírito Santo para uma vida de oração que traga impacto e relevância nos nossos dias. Nós queremos um avivamento para uma vida de uma oração profética. E eu penso que você, juntamente comigo, reconhece que existem momentos na sua vida de oração que ela foi mais certeira, mais cheia de discernimento, mais relevante, mais dirigida pelo Espírito Santo. E teve momentos que parece que a oração não saiu do teto, não é verdade? A diferença desses momentos, assim como na vida de Jesus, é o quanto estamos cheios do Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar com todo o coração a buscar um avivamento real, intenso, verdadeiro, para os dias de hoje. O Senhor quer derramar-se sobre nós. Pentecostes não é só uma data para nós celebrarmos da boca para fora, mas é uma data para reavivarmos a nossa busca do reavivamento no Espírito Santo. A espiritualidade sem o Espírito Santo, ela é pobre, ela é miserável, ela não tem a vida na plenitude, na dimensão que Ele tem para nós. Mas como igreja, nós estamos vivendo nesses dias um tempo e uma oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos com todo o coração, Senhor, eu quero que o Senhor se derrame sobre mim a ponto de a minha oração ser a tua própria, a minha boca ser uma representante da tua boca, os meus pensamentos e aquilo que está em mim estarem profundamente alinhados com os teus pensamentos e com tudo que está no Senhor. Assim, uma igreja avivada,
uma igreja cheia da presença do Senhor, ela será impactante nos nossos dias, no nosso país e para onde o Senhor nos mandar. Eu quero te convidar agora, num ato de fé, num ato de reverência, se você puder, feche os seus olhos neste momento e vamos orar juntos, buscando a face do Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Espírito Santo veio para habitar nos nossos corações, veio para selar a nossa salvação, veio para nos encher do teu fruto maravilhoso, veio para nos derramar conforme a tua vontade os teus dons, veio para nos guiar a toda a verdade, para nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus deixou aqui, legado bendito, herança bendita do Senhor. O Espírito Santo veio para nos impulsionar e muitas vezes para dizer não vá por esse caminho. Por isso, ó Espírito Santo, nós agradecemos a tua presença em nós e queremos, Senhor, nos submeter de coração, todo pensamento, raciocínio, todo sentimento, todas as emoções, todos os desejos, todas as vontades, todos os amores que temos, nós queremos que estejam todos eles governados pela tua doce presença, Espírito Santo. Nos submetemos a ti neste momento. Pedimos perdão pelas vezes que temos ignorado, entristecido o teu coração. Pedimos perdão pelas vezes que temos fugido por medo ou por experiências ruins no passado, da tua presença, ó Espírito Santo. Nós não queremos estereotipar a tua ação em nós, mas nós desejamos a tua ação real, profunda, intensa e intencional nas nossas vidas. Venha, ó Espírito Santo, e aviva a IPI do Brasil. Venha, ó Espírito Santo, e aviva cada membro, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada velho da nossa igreja. Nós queremos mesmo ser visitados pela tua presença de uma tal forma que se cumpra mesmo em nós, que os nossos velhos sonhem, os nossos jovens tenham visões, os nossos filhos e as nossas crianças profetizem, sejam tua própria boca nesta terra. Ó Espírito Santo, nós desejamos, assim como meditamos, ser conduzidos por ti na vida de oração como Jesus foi. Uma vida de oração cheia de discernimento, uma vida de oração que enxerga o que se passa na realidade espiritual e também na realidade emocional de todos os que nos cercam, inclusive de nós mesmos. Uma vida de oração que traz impacto, que traz a realidade dos céus para a terra. Uma vida de oração que interfere no curso, porque ela é dirigida pelo teu Espírito. Assim, nós te buscamos com todo o nosso coração e dizemos: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Nós oramos porque sabemos que isso está alinhado com o teu coração e que é a tua própria oração, Jesus. Nós oramos no teu nome, nós oramos de acordo com esta tua vontade, que se cumpra em nós hoje e nesses dias, aquele derramar que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Um derramar, Senhor, que nos deixe apaixonados pela tua palavra, um derramar que nos deixe, Senhor, conectados uns aos outros, um derramar que traga unidade, um derramar cheio do teu amor, mas um derramar cheio da tua unção, que nos faça uma igreja ousada, uma igreja pujante, uma igreja que avança, uma igreja que resgata, Senhor, aquelas vidas que o Senhor já escolheu para o teu coração. Ó Senhor, nós queremos uma igreja evangelista, nós queremos uma igreja missionária, nós desejamos sim, Pai, uma igreja dirigida pelo Senhor totalmente. Ó Pai, que nós tenhamos essa visão de estarmos ligados ao que mais importa ao teu coração. Assim como o Senhor resgatou Pedro e resgatou o propósito de Pedro, também nos resgate. Ó Pai, não há propósito a não ser cuidar das tuas ovelhas, cuidar do teu rebanho. Então nos levante mesmo, Senhor, um reino, Senhor, de sacerdotes que façam a tua vontade, abençoando, Senhor, o próximo, e edificando a tua igreja em tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.